Bom, pessoal, hoje é quarta-feira, dia 19/11/1925, e esse vídeo foge muito ao padrão do canal, tá? Porque eu normalmente não gosto de me referir a pessoas, talvez com uma exceção que os amigos do canal já devem conhecer, mas eu sinto muito quando eu vejo que uma pessoa que tem informação pode não ter experiência, tá? Apesar das falas autoelogiosas de que tem livros sobre a fiação, de que tem o maior, como é que é? A maior loja, o maior estabelecimento de afiação do Brasil, dá curso de afiação e tal. Quando uma pessoa, na minha concepção, que eu vou citar nominalmente, Romeu Gataz Filho, do Rei da Cutelaria. Quando ele faz uma afirmação absurda de que Chaira não afia faca ou lâmina, de que ela só repõe um fio virado, chega uma hora, gente, que não dá para a gente ficar calado e não dar nome aos bois. Porque esse nível de desinformação, ou não é nem desinformação, é mentira mesmo, tá? Porque eu não posso nem chamar. Desinformar significa de você, como eu diria, falsear um pouco a verdade e tal, para estabelecer uma nova direção, uma nova ideologia, ou uma nova intenção com aquilo que está sendo dito. Ele não. Ele está literalmente mentindo e falseando um fato, gente. Contra fato a gente não briga. E, no entanto, ele continua com essa bobagem de que Chaira não afia. Aí, muito bem, eu acabei de ver o vídeo dele, aí fui lá no Google e digitei: o que significa afiar uma faca segundo o dicionário? Pois muito bem, entre outras coisas, ele retornou lá que remover metal para tornar o fio agudo, cortante. Pois muito bem, segundo esse nosso especialista, Romeu Gataz Filho, sobre o qual eu já falei várias vezes, que ele fala muita bobagem, principalmente no tocante a Chaira. Não estou falando que tudo mais é bobagem, apesar de que, vejam bem, eu não vou fazer meias palavras aqui também, não. Ele sabe afiar? Óbvio, deve saber. Porém, notem uma coisa importante: todos os vídeos dele são cortados. Você não tem uma tomada única mostrando um processo do início ao fim. E eu, como também sei afiar, pelo menos baseado no meu padrão de afiação e do que eu considero fios afiados, muitas vezes os fios deles são meia boca para mim. Tá? Então estou fazendo uma crítica direta ao resultado que ele obtém nos vídeos dele, com todos os cortes. Tá? Porque todos os vídeos dele são cortados e editados. Então ele pode fazer 1000 coisas entre um corte e outro, para melhorar um fio que não estava bom, coisa que eu suspeito que já foi feita em alguns vídeos. Posso estar errado? Posso. Mas ninguém me tira essa ideia pelos resultados que a gente vê. Pois muito bem. Ele dá curso, ele escreve livros, ele se gaba de ser especialista em afiação, e aí ele diz que Chaira, ele não fala estriada, mas eu vou mencionar especificamente a Chaira estriada, não desgasta um fio, ok? Muito bem. Aí, então, eu já vou colocar algumas questões. Todo mundo conhece, já fez, ou conhece alguém que já fez, ou já viu vídeo, ou já ouviu falar, que na roça é muito comum a gente usar a famosa pedra canoa carborundo, pelo menos era há anos atrás, e
e uma lima para afiar enxada, foice, facão, etc. Vejam bem o termo, afiar. O que é uma lima, senão uma estrutura de aço enrijecida com estrias, tá? Com bordas afiadas que estão ou na horizontal ou na transversal e que no você passar na ferramenta, ela remove aço, tornando mais fina, ou seja, afiando aquela ferramenta. Pois muito bem, uma chaira estriada nada mais é do que uma lima, vamos colocar de forma grosseira, tá, gente? Nada mais é do que uma lima com estrias na vertical, tá ok? Ah, ela é tão eficiente quanto uma lima? Não, porque quando você passa uma faca ou uma lâmina na chaira, a superfície de contato normalmente se dá uma, no máximo duas estrias. E é por pouco tempo. A lima não, é maior superfície de contato, então você tem um ganho em eficiência. Mas não quer dizer que a chaira estriada não afie. Ela afia, gente, isso é um fato. Não tem como você brigar contra fato. Então, vamos pegar aqui a nossa peixeirinha de teste. Tá com fio meia boca, mas tá correto? Muito bem. Vamos passar ela na chaira. Ouça um barulho. Estão vendo a linha reflexiva aí? Retirei bastante material do ápice, ou seja, o ápice que ele gosta de mostrar como uma maquetezinha, vamos dizer, né, de papelão, como um telhado de uma casinha. Se era isso, agora ele está isso aqui? Tem alguma dúvida disso? E para não ter dúvida de que eu só virei o fio, tá? Ainda vou passar aqui de leve para remover qualquer fio virado. Vamos ver se tem fio virado aqui para ser reendireitado. Vamos ver se tem fio virado aqui para ser reendireitado. Nada. Vocês concordam que o fio aqui não existe? Dá para concordar que não existe fio aqui, que foi removido o material daquele que ele chama de telhadinho. Isso agora está um tronco de cone, um tronco de pirâmide, um platô reto, né? Olha lá. Tem alguma dúvida disso, gente? Alguma dúvida? De que foi removido o material? Então aqui nós já mostramos que a chaira de aço estriada remove material. Ele falou que não remove. Então, desculpem, nós devemos estar numa realidade paralela, porque são duas coisas incompatíveis. O que ele diz, o que eu digo e o que eu mostro. Remove ou não remove o material, gente? Sejam sinceros. E quem quiser pode passar esse vídeo para ele. Eu gostaria que ele tivesse coragem de responder num vídeo sem corte, tá? Num vídeo sem corte. Mas olha aí, remove ou não remove o material? Remove. Pois muito bem. Ah, Cabral, mas remover material do ápice extremo é muito fácil. Mas repor um fio que ele falou que não repõe, ele só reendireita. Tem algum fio para ser reendireitado aqui? Primeiro, é só para não ficar dúvida, tá, gente? Eu estou sendo bem honesto. Tem algum fio para ser reendireitado aqui ou o fio é inexistente? Não tem como você reendireitar uma coisa que não existe. Não tem um fio torto ou virado ou amassado contra uma das faces para ser reposto no lugar. Não tem, é inexistente, gente, é inexistente. Não agarra na unha, não agarra nada. E ainda vou passar de leve aqui de novo para, se tiver qualquer fio dobrado, ele ser removido. Ó, nada, a unha não prende em nada, nem de um lado, nem do outro. A unha não prende. Então,
Isso aqui é fio inexistente, tá? E eu vou ser bem sincero, acho que eu nunca ceguei tanto uma lâmina para fazer uma experiência ou mostrar um processo, tá? Porque olha lá, ó, a linha reflexiva, gente, não deixa qualquer dúvida, não existe dúvida de que aqui não tem fio, tá? Não estou enganando ninguém, não estou falseando nada, só estou mostrando a realidade que o Romeu Gataz Filho insiste em distorcer, negar. Vocês usem o termo que vocês quiserem, mas o que ele está fazendo é um grande desserviço para aqueles que ele diz querer ajudar, tá? Porque ele está mentindo na cara dura ou porque ele é ignorante, tá? E vocês me desculpem, mas o termo é esse, ou porque ele é tão egocêntrico, tão vaidoso, que não quer reconhecer que esteja errado, tá? De qualquer forma, é péssima a atitude dele. Ele insiste em desinformar, e é aquilo que eu falei. No Brasil, especialmente, mas mundo afora, mas no Brasil, especialmente, o que tem de gente que fala bobagem e tem 1 bilhão de pessoas que aplaudem, porque o nível de conhecimento é baixo, isso é uma coisa, ninguém é obrigado a ter conhecimento, mas sinto muito, o nível de QI, de inteligência é muito baixo, porque basta você ver isso aqui. O metal foi removido, coisa que ele falou que esse instrumento não faz. Removeu. Pois muito bem, a Cabral, mas como você já mencionou antes, isso, a chaira de aço estriada, como ele diz, não refaz o fio, ou seja, não desgasta o que ele chama de telhadinho que está assim, para ficar assim novamente. Então nós vamos ver, apesar da posição ser horrorosa, porque eu estou com o celular aqui na minha frente que atrapalha muito, mas vamos ver se a chaira de aço estriada não desgasta o aço da faca. Nem estou contando quantas vezes, porque aqui não importa. Aqui eu ceguei bastante a faca. Então, gente, olha lá. Eu já não estou vendo mais aquela linha reflexiva absurdamente excessiva que tinha. Então, o que aconteceu aqui? Será que ele poderia dizer, não, você não desgastou o aço, você só espichou o aço. Ou seja, o aço estava assim, você só por compressão, você fez com que o aço espichasse e formasse uma borda extrema. Vocês acreditam realmente nisso, gente? Que um aço carbono 1070, com 50 de dureza, que é o que essa faca tem toda essa plasticidade capaz de me permitir espichar um ápice que era plano, literalmente, até formar um ápice triangular mais agudo? Vocês acreditam nisso? Ou aço foi removido daqui? Vamos ver como é que está esse fio. Ô, gente, tem alguma coisa errada, ou comigo, ou com o Romeu Gataz Filho. Tá? Sinto muito. As duas posições não podem sobreviver simultaneamente. Ou eu estou errado, estou enganando vocês, estou falseando esse vídeo de alguma forma, ou ele está errado e está enganando vocês. Não existe outra opção, gente. E isso pode ser melhorado? Vamos ver se está rapando o cabelo. Pode ser melhorado. Não está rapando o cabelo ainda. E sim, eu estou passando com força aqui, porque a minha intenção aqui é desgastar aço. Vamos ver agora.
começou a rapar cabelo, gente. Então, como alguém em sã consciência, alguém que não tem um ego do tamanho desse mundo, ou uma vaidade absurda que não pode reconhecer que falou bobagem, fala uma bobagem que esse instrumento... E você viu, foi questão de o quê? 1 minuto no total? 2? Ah, Cabral, mas a pedra é mais eficiente. Ah, mas eu nunca falei que a Chaira era mais eficiente que a pedra, não. Vocês já me ouviram falar isso? Eu nunca disse isso, não. E se ele sair com essa desculpa, é vagabundagem. Aí é safadeza ao extremo. Porque o que ele disse é que isso aqui não remove metal a ponto de tornar o ápice, que foi perdido por algum motivo, triangular de novo. Dizer, segundo ele, o ápice que rolou ou virou para um lado ou para o outro, isso aqui apenas reendireitou esse ápice, recuperou esse ápice no sentido de endireitá-lo, não no sentido de desgastá-lo, segundo ele. Tá? Eu acabei de provar para os amigos mais uma vez, porque essa não é a primeira vez, mas algumas coisas deixam a gente indignado, gente, deixa a gente indignado. O cara que se diz especialista em afiação, eu jamais disse que eu sou especialista em afiação. Eu não sou especialista em afiação. Eu sei afiar? Eu sei afiar. Mas que eu sou especialista? Eu não sou especialista. Agora, eu garanto para vocês, e aí não é vaidade ou preciosismo, é pelo que eu vejo nos vídeos dele, os resultados dele e os meus resultados, que em qualquer lâmina que qualquer um quiser, pode ser de aço carbono mais macio, pode ser de aço inox mais duro, super duro, meus fios são muito superiores aos que ele consegue. Tá? Não estou me gabando disso, gente. Isso é uma coisa que eu faço naturalmente, mas quando alguém se intitula especialista em afiação, que dá curso de afiação, que escreveu livro de afiação, que tem a maior loja ou centro de afiação do Brasil, fala uma bobagem desse tamanho, sem provar, apenas pegando uma maquetinha de papelão e falando que a Chaira só reendireita o fio. Eu acabei de mostrar na prática. Primeiro, ela removendo o aço do fio. Olha, fui passar o dedo desatentamente, não cortou, mas levantou a pele, tá? Então, não, ainda passa no teste do Murray Carter, dos 3 dedos. Mas se eu trabalhar mais um pouquinho, nem nisso ele passa, só com a Chaira de aço estriada. Por quê? Porque ela remove o material. Existe vamos dizer, uma polêmica, uma discussão, que é a seguinte: a Chaira de aço estriada remove aço, porém, não é por abrasão, desgaste abrasivo, é por adesão, desgaste adesivo. Eu não concordo com isso, tá? Porque, na minha opinião, a Chaira de aço estriada remove aço por desgaste abrasivo. Tanto é que você vê as limalhas caindo. Tá? Se eu botasse um papel fino, branquinho, um papel manteiga aqui, e passasse com força do jeito que eu passei, provavelmente a gente veria aqui, ó, limalha da faca. Vocês estão vendo no meu dedo? A gente veria limalha da faca caindo. Ah, Cabral, essa limalha pode se soltar por adesão. Tá bom, mas de qualquer forma, vamos que eu esteja errado nisso e a Chaira de aço estriada está removendo por adesão e não por abrasão. Ela deixou de remover? Meu ponto aqui é esse, é especificamente esse. Ele disse que esse instrumento, Chaira de aço estriada,
não remove aço da faca. Eu acabei de provar aqui, gente, que remove tanto no cegar a faca, tornar o fio, que era um triângulo agudo, num platô plano, que vocês viram a linha reflexiva de fora a fora, bem acentuada, visível até nesse vídeo, tá? Então, e depois ainda passei com uma ligeira inclinação para caso o metal tivesse sido só dobrado contra uma face, esse metal fosse removido também, para não ter uma desculpa de que seria até impossível, né? Se ele tivesse totalmente dobrado, como é que a chaira iria reendireitá-lo? O máximo que ela faria seria achatá-lo ainda mais contra a face, tá? Porque a chaira só reendireita um fio quando ele está ligeiramente dobrado ou virado. Porque se ele virar completamente contra a face da lâmina, e isso em casos absurdamente extremos, por exemplo, quando a faca bate num material muito mais duro, num certo ângulo, pode acontecer com o uso repetido, ele dobrando até achatar contra a face. Fisicamente, basta a pessoa pensar, gente. Esse é o problema. A maioria das pessoas sequer pensam. Como é que uma chaira vai reendireitar esse fio? Não vai. E ela reendireitou algum fio aqui? Não. Ela refez um fio. Ela afiou a faca. Ela desgastou o aço da faca, tornando o que era plano em agudo. Ou seja, ela repôs um fio via desgaste. A polêmica que pode existir aqui é se essa desgaste foi abrasivo ou adesivo. Eu acredito que foi abrasivo, mas há quem diga de que esse tipo de instrumento promove apenas desgaste adesivo. De qualquer forma, gente, é desgaste. E lá no dicionário, tá? A definição de afiação é desgastar metal tornando o ápice agudo, triangular. Então, como é que a pessoa, Romeu Gataz Filho, estou frisando bem o nome, para não falar, Cabral, você não citou quem é que você está citando? Não, então estou sendo bem explícito. Romeu Gataz Filho, do Rei da Cutelaria. Aquele que se diz especialista em afiação, que dá curso de afiação, tem a maior loja de afiação do país e a melhor loja de cutelaria do Brasil. Quanto a ser a melhor loja de cutelaria do Brasil, eu não questiono. Pode ser e deve ser mesmo, não sei, tá? Agora, vocês vão combinar comigo. Ele pode falar muita coisa correta, como ele fala muita coisa correta. Não estou dizendo que é tudo bobagem, não, gente. Mas eu já vi ele falando outras bobagens fora de chaira, mas aí são coisas pontuais que a gente releva. Mas em termos de chaira, gente, a bobagem é tão grande, mas tão grande, que até eu, que não gosto de citar nomes, tive que fazer esse vídeo e vou lançá-lo hoje ainda. Eu só iria lançar no domingo, mas não dá. Tem hora que a gente perde a paciência, porque eu posso falar que ele é um ignorante em afiação? Não posso. Ele tem um nível de conhecimento muito acima da maioria das pessoas comuns, tá? Ou dos usuários comuns. Isso é inegável. Não tira o mérito de quem tem mérito. Ele tem esse mérito. Ele tem conhecimento. Mas nesse ponto específico, chaira, ele fala imensas bobagens, imensas. Inclusive, ele desaconselha o uso da chaira de aço lisa. Ah, Cabral, mas se eu tiver uma chaira de aço estriada, eu não preciso da chaira de aço lisa? Tecnicamente, não. Se você tirar o peso até da lâmina para realinhar só um fio, ela não... porque você precisa aplicar uma certa força para ver o desgaste do aço. Mas a mesma coisa vale para uma pedra, seja ela qual for. Se você só encostar a lâmina, tirar todo o peso dela e passar numa pedra laranja que ele diz que é excelente, e eu concordo, é uma pedra excelente, tanto é que eu só tenho usado ela para fazer meus fios.
Se você tirar todo o peso da lâmina e só encostar na pedra e correr, vocês acham que ela vai desgastar o aço? Vocês sinceramente acreditam nisso? Porque se você não botar uma pressão mínima, e para cada pedra isso varia, depende do tipo de abrasivo, do tipo de agregante utilizado, do tipo de sinterização, tá? Então, se você não aplicar uma força mínima, não vai haver desgaste ali. A mesma coisa a chaira, por óbvio. Se eu retirar toda a força, ou seja, pressão próxima de zero no fio, ou muito pouca pressão, não vai ser o suficiente para essas arestas que estão aqui, dessas estrias, removerem o aço. Então, o que elas vão fazer? Se a borda extrema do fio só entortou, virou um pouco, ela vai voltá-la para a posição correta, sem desgastar. Mas isso é sem peso praticamente nenhum. Caso contrário, se você quer desgastar o aço, que é o que eu mostrei aqui, vocês me viram passando com força, porque eu estou com a intenção de que essas estrias, a borda, o ápice dessas estrias, que são mais duras do que o aço da faca, porque provavelmente o núcleo dessa chaira é aço 1050, 1055, 1045, endurecido, porém revestido com uma camada de cromo duro. Qual a dureza do cromo duro, Cabral? A dureza do cromo duro varia aí entre 76, 78, tá? Isso é muito mais duro do que 50, gente. Então, por definição, se você tem uma substância muito mais dura atritando contra uma substância mais macia, vai ser removido material da substância ou do material mais macio, quer seja por abrasão, quer seja por adesão, tá? Mas, de qualquer forma, o material será removido. Então, tecnicamente, eu estou, sim, afiando a faca. Eu estou refazendo um fio, ao contrário de só reendireitar o fio. Então, se ele... eu costumo dizer que algumas coisas, gente, requerem postura de homem, tá? Quando eu digo postura de homem, não é com relação a gênero, é com questão à hombridade, tá? Se ele quiser fazer um vídeo sem cortes, porque todos os vídeos dele são cortados, editados. Ah, não, Cabral, isso é por causa de estética. Tá, abra mão da estética uma única vez, faça um vídeo numa tomada única, provando que o que eu mostrei aqui não é o que eu falei, é o que eu mostrei, está errado. Ou que eu falseei alguma coisa, ou que eu trapaceei de alguma forma, ou que eu fiz um truque aqui para parecer que desgastou, mas na verdade não desgastou. Porque, gente, é o que eu falei. Não adianta eu falar uma coisa e mostrar uma coisa e 10 pessoas vêm. Ele fala uma bobagem, não mostra, só fala a bobagem, e aí centenas, se não milhares, falam amém para aquilo. Por quê? Centenas e milhares têm desconhecimento, mas infelizmente eu tenho que falar também. Tem um QI baixo, gente. Porque isso aqui é só uma questão de você pensar, não requer nada mais do que isso. Basta você pensar, 1 mais 1 é igual a 2. O que o Cabral mostrou aí, eu consigo ver, eu consigo entender e eu concordo, porque ele mostrou. Está mostrado. Se alguém quiser questionar, fala, não, você usou tal truque, tá? Pode escrever aí, eu vou rebater na medida do possível e se eu estiver errado, eu admito o meu erro, tá? Agora, o cara vem fazendo esse tipo de coisa, que é falar bobagem absurda sobre chaira, repetidamente. E não venham me dizer
que ele nunca ouviu falar do Cabral. Ele ouviu falar do Cabral. Não me venham dizer que ele nunca ouviu falar que o Cabral já falou que ele fala muita bobagem sobre o Chaira. Com certeza, um dos funcionários dele, amigos dele, clientes dele e inscritos dele já devem ter falado isso com ele. Mas o que acontece? Ou ele é muito ignorante no sentido de desconhecimento, tá? Ou ele tem um ego tão grande, uma vaidade tão grande, que ele não consegue reconhecer que está com uma posição errada. Vejam bem, eu não estou falando que ele não sabe nada, não. Eu estou falando que sobre Chaira ele fala bobagens assim, mas abissais. Fala bobagens assim, absurdas. E eu acabei de provar isso, gente, num vídeo, numa tomada única, sem cortes, para não falar que eu trapaceei, que eu não tinha conseguido um fio, aí parei o vídeo para o outro corte de câmera, aí fora da câmera trabalhei nesse fio, aí depois retomei. Não. É uma tomada única, constante. O vídeo está rolando do início ao fim, o mesmo vídeo, sem emendar nada, sem cortar nada, sem editar nada. Então, mais uma vez, eu vou falar dando nome aos bois, sendo bem específico. Porque, primeiro, eu não devo nada ao Romeu Gattas Filho. Eu não dependo do Romeu Gattas Filho. Posso até comprar na loja dele. Como já comprei a minha pedra laranja, eu comprei na loja dele. Não tem problema. Não estou falando contra a loja Rei da Cutelaria, que fique bem claro. Deve ser, sim, talvez a maior loja de cutelarias do Brasil, se bobear, da América do Sul, não sei. Tem produtos de excelente qualidade lá, que eu já vi ele anunciando. Sem problema com isso, gente. O meu problema é quando o Romeu Gattas Filho fala essas bobagens absurdas sobre Chaira, sem comprovar, sem mostrar nada. É simplesmente a palavra dele, que ele acha que é, ou que ele acredita que é, ou que ele insiste na bobagem porque ele não pode voltar atrás, afinal ele não é um especialista. Como é que um especialista pode falar uma coisa e depois falar, não, gente, eu me enganei, não é bem assim, pega mal para ele. Sabe o que isso está parecendo, gente? Eu vou ser bem sincero. Ele está parecendo aquela especialista que a Globo chamou, uma de cabelinho rosa e coisa, especialista em segurança pública, que nunca trabalhou na segurança pública, tá? Nunca. Ela tem teoria. O Romeu, na parte de Chaira, vejam bem que eu estou sendo específico para não ser incorreto com ninguém. Nessa parte de Chaira, eu acho que nem teoria ele tem. Porque prática de uso, sinto muito. Vocês veem como eu uso uma Chaira e olhem como ele usa. Vejam os meus resultados, vejam os dele. Tá? Então, ele é que nem aquela especialista em segurança pública, que disse que com uma pedra você desarma alguém com um fuzil. Tá? Esse é o nível de bobagem do Romeu Gattas Filho quando ele se refere a Chaira. Principalmente nesse ponto específico de que Chaira de aço estriada não remove metal. Porque eu já mostrei em vídeos meus, gente, que até a Chaira de aço lisa, que eu acho fantástico, que todo mundo deveria usar, que ele não recomenda o uso, que ele não gosta, até ela remove aço de lâmina, de faca, só que no caso da Chaira de aço lisa, essa remoção se dá por desgaste adesivo. Adesivo. Ela tem uma camada de cromo duro revestindo o aço também, que, como nós já dissemos, é mais duro, bem mais duro do que o aço das lâminas, porém, ela é lisa, literalmente lisa, não tem microporo nem nada, ela é lisa, lisa. Então, ela, com bastante pressão e várias passadas, ela remove aço da região do fio via desgaste adesivo. O aço mais macio, pela compressão, se adere à camada de cromo duro lisa e é removido. Tá? Aqui tem estrias, que nada mais são do que pequenos fios, gente. Vamos entender assim. Pequenos fios não tão afiados quanto esse. Mas
desculpem, ainda assim afiados. Que hora que uma lâmina de aço mais macia passa ali, essa crista das estrias remove o aço. Tanto faz para mim. Se é por, eu acho que é por desgaste abrasivo. Tem gente que diz que é adesivo. Tá bom, não vamos discutir isso. Mas o importante é que ela remove aço. Eu provei aqui, gente. Está provado. E dizem que em ciência as coisas têm que ser falseáveis. O que é? É enganar os outros? Não. É que qualquer outra pessoa pode fazer o teste e se o resultado não for igual ou parecido, você pode questionar aquilo que foi dito e até descredibilizar. Se a pessoa... Agora, a pessoa tem que saber o que está fazendo. Porque não adianta você chegar aqui, passar na chave de qualquer jeito e achar que isso vai desgastar. Existe técnica. Então, se você aplica a técnica correta, o resultado é esse. Você desgasta aço. Agora, se você pega uma chara, passa em ângulos diferentes várias vezes, sem a correta pressão necessária para o que você deseja, você não pode esperar alcançar esse resultado. Então, fica um desafio para o nosso especialista em afiação, o Romeu Gattas Filho, que ele provar que esse vídeo está errado, que há algum truque aqui da minha parte para tentar descredibilizá-lo com relação à Shaira. Eu sou sempre muito específico, não quero manchar a reputação de ninguém nem nada, mas com relação à Shaira, esse rapaz fala muita bobagem. Muita bobagem. E não só a Shaira estriada, com relação à Shaira de aço lisa. Ou seja, para os amigos terem uma ideia, todas as plantas de carne no mundo usam Shaira de aço lisa ou o equivalente que seria uma Shaira de aço lisa, que são aquelas chamadas armadilhas em X ou em V, tá? Normalmente com hastes lisas para reendireitar um fio que rolou. Então, o que ele não considera uma boa Shaira, ou que ele não recomenda, é que o mundo inteiro usa em plantas de carne, quer seja frango, porco, boi, carneiro, etc., dromedário, camelo, seja lá o que for. É o que o mundo inteiro usa. Então, o mundo inteiro está errado e ele está certo. Tá bom, pode acontecer às vezes, mas vocês acham que é isso mesmo? Vocês acham que é isso mesmo? Que ele está certo e o resto do mundo está errado? Não digo nem eu digo o resto do mundo. E, mais uma vez, gente, eu acabei de provar, tá? Sem corte de vídeo, sem truque, sem maracutaia, que a Shaira de aço estriada remove material do fio que, por definição, pela pergunta feita ao Google, o que é afiar uma faca segundo o dicionário? É remover aço para tornar uma borda aguda, ou seja, um fio cortante. Então, gente, era isso por esse vídeo. Um abraço a todos e eu tenho certeza de que esse vídeo, ou o conteúdo dele vai chegar aos ouvidos do Romeu Gattas Filho de alguma forma. Então vocês podem saber, se houver uma resposta, eu espero que ela seja num vídeo sem cortes, para provar que eu estou errado ou falando alguma besteira. Se não houver resposta, vocês vão ter certeza absoluta que ele tem consciência de que fala bobagem, mantém-se na bobagem e simplesmente ou ele está numa posição de eu não aceito críticas, eu não aceito ser refutado, ou ele está numa posição de vergonha. Não tem outra explicação, tá? Como eu já falei, esse é um vídeo que não é o padrão do canal, mas chega uma hora, gente, que você tem que tomar uma posição. Porque se você vê uma bobagem sendo propagada por alguém que se diz especialista, você sabe que é uma bobagem,
Você mostra que é uma bobagem, você prova que é uma bobagem e vai ficar quieto? Ah, mas eu não quero constranger ninguém, não quero. Não, você não está constrangendo ninguém, você está esclarecendo as pessoas sobre uma bobagem que está sendo dita e propagada, porque se você tem um alcance grande, você tem um monte de seguidores ignorantes, no termo de não terem conhecimento, e de baixo QI, porque são incapazes de sequer pensar propagando essa mesma bobagem. Ah, Cabral, você está criticando os outros? Estou. As pessoas hoje em dia, falar a verdade ofende, eu nunca vi isso. Verdade ofender. Igual o chanceler Merz falou que a Alemanha, Berlim, é muito melhor do que Belém do Pará naquelas condições que ele visitou. 80% da cidade tem esgoto a céu aberto, uma sujeira só, lixo nas ruas e tal, um calor danado, 160 geradores a diesel para fornecer energia para acontecimento da COP, que teria que ser sustentável. Se eles acham que gerador a diesel é sustentável, eu estou plenamente de acordo com eles. Agora, só vale para a COP, né? Se um comerciante for usar gerador a diesel, que absurdo está indo contra o meio ambiente. Então é isso, gente. O Merz só falou a verdade. Aí o Lula ficou ofendidinho, o Helder Barbalho ficou ofendidinho, o prefeito de Belém ficou ofendidinho, outros prefeitos brasileiros ficaram ofendidinhos. Por quê? Porque a Alemanha deu de 7-1 no Brasil de novo e constatou isso. Ele falou que Berlim era muito melhor e que ele estava aliviado de ter saído, ele ainda usou o termo daquele lugar, ele quis ser específico, de Belém. Belém pode ter suas maravilhas, o Círio de Nazaré, sei lá, nunca fui, nem vou. Mas que é inegável é. Uma pessoa que está acostumada com o padrão europeu de Berlim ir para Belém, ele se disse aliviado. Ele falou alguma mentira? Você pode ser patriota o tanto que você for. Ah, mas Cabral, eu sou brasileiro, eu posso criticar o Brasil, estrangeiro não pode. Esse tipo de pensamento é que deixa a gente onde a gente está. Então, quer dizer, se o cara que se diz especialista, que tem a maior loja de cutelaria da América do Sul, isso eu não nego, pode ser sim, mas fala uma bobagem, ele pode falar só porque ele é especialista, então, né? Ninguém pode questioná-lo, tá certo. É isso por esse vídeo, um abraço a todos.